Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria. Hoje, terça-feira, 24 de janeiro de 2023, nós temos, como todas as terças-feiras, o nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra. É uma alegria estarmos juntos, formando essa grande rede de esperança, de fraternidade, de amor. Amigos, o estudo do Evangelho, toda terça-feira, ele tem um tríplice objetivo. Primeiro, estudarmos a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. O nosso estudo ele serve também como uma preparação espiritual para os trabalhadores da nossa casa espírita, para a reunião que virá logo a seguir, e preparação também para aqueles irmãos que estão participando da reunião de vibração e irradiação em tratamento. Então, nós vamos convidando todos vocês a manterem-se em sintonia para que nós possamos juntos formar essa grande equipe de trabalho no bem. Cumprimentando os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles amigos que vão nos assistir depois, através dos nossos canais, do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Telegram. Então, amigos, vamos criar essa sintonia do bem e vamos iniciando essa noite de estudo, essa noite tão especial, pegando aqui o livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos na mensagem número 10. A mensagem número 10, o título é Levantai os Olhos, Levantai os Olhos. E é uma mensagem que se encontra em João, capítulo 4, versículos 35. E é uma mensagem do nosso Mestre Jesus. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Vamos repetir a fala do Mestre. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. O benfeitor Emmanuel faz o seguinte comentário: o mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento
e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito, na direção dos céus. Do livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, a mensagem número 10. Levantai os olhos. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Irmãos, irmãs, vamos orar. Senhor, nos reunimos em Teu nome, como todas as terças-feiras, para estudarmos o Teu Evangelho, a Tua mensagem, Senhor, de amor, de esperança, de fraternidade, de consolação. E nós Te pedimos que possa estar junto conosco, abrindo o nosso entendimento, tocando os nossos corações, envolvendo, Senhor, nesta noite, a toda a humanidade, pacificando cada irmão que neste momento padece de dores, de angústias, de aflições. Sê conosco, Senhor Jesus, agora e para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Boa noite, Leila, minha xará, Leila Costa. Seja muito bem-vinda, Sueli Reis, Vicente Jimenez, a Márcia Craveiro, Rita de Cássia, Sandra Sabino Albertini, a nossa irmã Márcia, pedindo orações, vibrações pela cidade de Campinas, que é uma cidade próxima, bem próxima à nossa cidade de Olambra, pedindo para que a cidade possa ser envolvida de serenidade, de paz, pelo momento de provas, de expiações, de dores que muitos de seus irmãos têm passado, com acidentes, com chuvas, e acabam ceifando vidas, e muitas das vezes vidas ainda em tenridade, e nós temos dificuldade de compreender o porquê dessas expiações, dessas provas, desses momentos tão difíceis, tão dolorosos. Mas precisamos ter, nós como espíritas, logicamente que nós vamos vibrar, vamos orar, vamos pedir por cada família enlutada, por cada pai, por cada mãe, por cada esposo, esposa, irmão, mas precisamos ter essa convicção, essa fé de que não estamos desamparados. Nada acontece por acaso. Deus está na supervisão de tudo. Todo o nosso planeta Terra, como todo o universo, ele é vigiado
24 horas pelo Pai. Mas, amigos, nós vamos dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje vamos iniciar um capítulo novo. Depois de muitas semanas, no capítulo 11, hoje nós vamos começar o capítulo 12. O capítulo 11 era amar ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus, ele sabendo que nós ainda somos difíceis de entender as mensagens, ele fortalece agora esse entendimento, porque o próximo são todos, então nós não deveríamos fazer acepção de pessoas. Mas Jesus reforça esse ensinamento, nos ensinando: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. E é difícil. Falar amar o próximo já é difícil. Amar os inimigos, mais difícil ainda. Afinal de contas, o inimigo é aquele que nos prejudicou, que nos persegue, que nos faz mal, enfim. Então, não é fácil a proposta do mestre. Mas ele sabe que nós temos condições. Ele não iria querer mais do que o que nós não tivéssemos condições. E nesse capítulo 12, Kardec, ele divide subitens. Então, o primeiro subitem: retribuir o mal com o bem. Outro subitem: os inimigos desencarnados. Outro: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. São subitens que Kardec traz para a nossa reflexão. Aí depois vem as instruções dos espíritos. E nessas instruções dos espíritos tem 3 subitens: a vingança, o ódio, o duelo. Então, amigos, nós vamos iniciar com esse subitem, capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, com o primeiro subitem: retribuir o mal com o bem. E essa passagem ela se encontra em Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 47. E no primeiro item, no item 1 desse subitem, o item 1, Jesus assim vai ensinando aquela multidão, aos seus discípulos, aqueles que sempre estavam à sua volta. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Vejam, na Bíblia hebraica, que nós, cristãos, espíritas cristãos, dizemos, o Antigo Testamento, ali ensinava a amar o próximo e odiar o inimigo. Então vejam a revolução de Jesus. Jesus, aí ele já vem ampliando esse entendimento. É para amar o próximo, sim, mas não é para odiar o inimigo. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem, fazer o bem aos que vos odeiam. Imaginem, nós somos odiados por alguém. Ele quer o nosso mal e nós devemos fazer o bem para ele. Orar por esse irmão que nos persegue, que nos caluniam. Não sou eu que digo, não sou eu que ensino, não sou eu que proponho. Quem propõe é o nosso Mestre Jesus. E ele prossegue, porque se nós agirmos assim, como ele está propondo, o que vai acontecer? A fim de serdes filhos do vosso Pai,
que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Eu acho essa passagem de Mateus belíssima. Logicamente que todos nós somos filhos de Deus, mas Jesus aqui ele quer enfatizar, porque aquele que agir desta maneira, ele vai estar mais próximo do Pai. Porque o Pai, ele não faz acepção dos seus filhos. Ele não faz nenhuma separação. Ele ama todos indistintamente. É isso que Jesus quer ensinar. Para Deus, o sol é para todos. A chuva é para todos. Jesus se utiliza da natureza para que aqueles homens simples pudessem compreender a profundidade dos seus ensinamentos. Mas ele prossegue dizendo: porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Ora, bolas, nós somos espíritos imperfeitos. Mas, se nós temos um filho, se nós temos um ente querido, um pai, uma mãe, um irmão, um companheiro, nós o amamos. Agora, qual a vantagem disso? É muito fácil amar um filho. É muito fácil amar um pai, uma mãe, um irmão, um parente, alguém, um amigo que é quase mais, às vezes, até aquela afinidade tão grande, mais até do que um irmão. Isso é fácil. Jesus diz, ora, os publicanos também não procedem assim? Jesus se refere aos publicanos porque os publicanos, eles eram vistos como pessoas de má vida. Os publicanos eram aqueles cobradores de impostos para o Império Romano. Roma, naquela época, dominava uma grande parte do mundo, dominava os hebreus, que posteriormente passaram a se denominar judeus, e logicamente que os publicanos que cobravam impostos para favorecer Roma, eles eram vistos pelos seus irmãos judeus, porque afinal de contas, eles estavam trabalhando para o inimigo. Então eles eram desprezados pelo povo, porque além disso, além deles trabalharem para os inimigos, muitos deles, nem todos, mas muitos daqueles cobradores de impostos eram corruptos. Então os publicanos, eles tinham uma reputação muito ruim. O publicano era conhecido como ladrão, avarento, sem coração. Os fariseus e outros religiosos, eles se recusavam a conviver com os publicanos, para não serem contaminados. Nós vamos também relembrar aqui esses fariseus. Eles eram muito apegados aos ensinamentos da Bíblia hebraica, então eles se achavam que eram superiores e não queriam nem conversa com os publicanos, porque senão eles poderiam ser contaminados. Mas Jesus prossegue seus ensinamentos dizendo: se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis, mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então, ora, eu tenho um amigo, eu cumprimento com aquele carinho, com aquela alegria. Qual a vantagem disso? Os pagãos, cita Jesus, também não agem assim? Voltando aqui ao Facebook, amigos, então Jesus, ensinando essa fala dele,
ele ensinando com essa fala, ele vem dizendo: se apenas os vossos irmãos saudardes, irmãos de... Ai, Jesus, agora deu problema no Instagram. Oh, Deus. Não pode ficar mexendo querendo acessar, porque aí dá problema. As coisas aqui as coisas aqui ao vivo tá dando confusão. Oh, Senhor, Senhor, peraí, e agora? E agora, como que eu faço para voltar aqui no Instagram? Vamos ver se eu consigo. Vamos ver. Ai, eu vou pedir aos universitários para não tentar acessar, porque está saindo fora. Transmissão ao vivo tem dessas coisas, né? E agora eu não sei se eu vou conseguir. Como que eu vou fazer aqui para voltar? Olá, pessoal que está aqui pelo Instagram. Desculpem, mas isso aqui foi uma falha interna. Porque se nós estamos ao vivo, nós não podemos tentar acessar outras coisas. E aí, por isso que deu esse probleminha, tanto no Facebook quanto no Instagram, mas já voltou aqui no Instagram. Então, amigos, vamos voltar pela terceira vez para que a gente não se perca na nossa reflexão. Continuando ainda em Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 47, Jesus continua ensinando aquele povo: se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos. Ele estava falando com aquele povo. Então, quais eram os irmãos? Não eram só os irmãos consanguíneos, não. Aqueles irmãos que faziam parte daquele povo. Nós somos brasileiros, nós somos irmãos, somos brasileiros. E é isso que ele vem dizendo. Ora, qual a vantagem de eu tratar bem um brasileiro? Isso os pagãos também fazem lá com os demais. E o que seriam os pagãos que Jesus cita aqui? De acordo com a Bíblia, o pagão, ele é descrito como aquele que não adora o Deus verdadeiro, mas sim falsos deuses, que desviam as pessoas para um caminho, entre aspas, de pecados. Porque os hebreus, os judeus, eles já tinham essa consciência de um Deus único. Mas os demais povos, eles adoravam vários deuses. E é isso que Jesus está chamando a atenção. Ora, qual a vantagem? Mesmo esses irmãos aí de outras regiões, de outras nacionalidades, eles também não saúdam seus irmãos? Não tratam bem os seus irmãos? Qual a vantagem se você tratar bem ao seu irmão? Até eu estava vendo uma matéria com relação a isso. Uma brasileira, uma jovem brasileira, ela passou em 6 faculdades no exterior. Eu acho que 4 nos Estados Unidos e 2 na Coreia do Sul, salvo engano. 6 faculdades. Ela estudou numa escola pública de São Paulo e ela disse que está sentindo essa dificuldade na Coreia do Sul, porque eles têm isola os estrangeiros. Tem, inclusive, lugares, assim, bares, boates, lugares que os
estrangeiros nem podem entrar, só podem entrar os coreanos. Eles são assim muito fechados, eles não gostam de se misturar com outros povos. E é isso que Jesus vem colocando. Ora, qual a vantagem, por exemplo, agora na atualidade, um coreano tratar bem um coreano? Não é vantagem nenhuma. A vantagem é tratar a todos, sem fazer essas separações. Mas Jesus continua ensinando agora em Mateus, no capítulo 5, versículo 20. Nós estávamos no capítulo 5, versículos 43 a 47. Agora, voltando um pouquinho, Kardec selecionou outro trecho também de Mateus, agora o capítulo 5, versículo 20, quando Jesus ensina assim: digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Vamos repetir o que Jesus ensina. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. O que Jesus está ensinando? Ora, os escribas, os fariseus, também eram vistos de uma forma não muito favorável. Os escribas, no Novo Testamento, eles eram aqueles judeus, também doutores ou mestres da lei. Eles copiavam aqueles textos sagrados, eles se dedicavam à interpretação e à aplicação da lei de Moisés. Eram parecidos como, na atualidade, professores de teologia. E os fariseus eram membros de uma seita de judeus, porque existiam algumas seitas. Os fariseus, eles faziam parte dessa seita que ostentava grande santidade exterior na sua vida. Eles se achavam que eram, entre aspas, santos, eram puros, eles eram perfeitos. E, de uma forma até depreciativa, hoje, se nós falarmos, fulano parece até um fariseu, nós queremos dizer o quê na atualidade? É uma pessoa hipócrita, é uma pessoa fingida, falsa. Então, Jesus está dizendo, digo-vos, que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ele estava ensinando aquele povo, mas esse mesmo ensinamento continua sendo atual para nós. Ora, se nós, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, na nossa forma de agir com relação ao outro, se nós não formos justos, nós estaremos nos equiparando a essas pessoas que também, na atualidade, têm comportamentos que deixam a desejar. Pessoas que, em sociedade, agem de tal forma que levam prejuízo aos demais, agem de uma maneira equivocada. Então, qual seria a nossa recompensa se nós agirmos igual a essas pessoas? Deus espera para que nós possamos nos aproximar dele mais do que isso. Então, é o que Jesus quer nos ensinar. Mas Jesus ainda prossegue nesses ensinamentos, mas nós vamos encerrando por hoje, e a semana que vem nós vamos iniciar
o item 2 do capítulo 12. Começamos agora o capítulo 12. Começamos hoje, depois de bastante semanas, no capítulo 11. Estamos iniciando agora o capítulo 12, que é amai, melhor dizendo, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Nós vamos ter uma semana para que a gente comece a observar como que nós agimos com relação ao outro. Espero que nenhum de vocês tenha nenhum inimigo, mas que a gente possa começar a exercitar esse sentimento de fraternidade, de perdão, de tolerância, para que nós possamos cada vez mais fazer esse caminho de retorno até o Pai. Porque nós nos afastamos do Pai. E aí agora a gente precisa fazer o caminho de retorno, como aquele filho pródigo que se afasta do pai e depois, quando ele cai em si e ele vê a vida que ele estava levando, que só havia sofrimento na sua vida, ele resolve voltar. Ele pensa, vou voltar para casa, vou pedir perdão ao meu pai e eu vou, a partir daí, me redimir. E é uma parábola que Jesus conta, porque, na realidade, o que Jesus quer falar com isso? Esse filho pródigo somos nós, que nos afastamos do Pai e precisamos fazer esse caminho de retorno. Com muita humildade, chegarmos e dizermos, Senhor, perdoe as nossas faltas. Eu estou aqui, sou teu filho, não esqueça de mim. Mas, amigos, faltam apenas 3 minutinhos para a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Então, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós passaremos todas as orientações como a pessoa deve proceder. Essa reunião, ela acolhe tanto aos irmãos encarnados quanto aos irmãos desencarnados. Então, nós podemos pedir por nós próprios ou pedirmos por algum ente querido ou até por algum inimigo. Cumprimentando a nossa querida Eudócia, Arnaldo, Sueli, Liete, Pietro Longo, todos esses amigos que estão aqui conosco, lembrando, hoje é terça-feira, agora nós só temos o nosso encontro domingo, 20 horas pelo Facebook, pelo Instagram, que é o nosso Evangelho no Lar. Mas não podemos encerrar lembrando a vocês. Hoje eu vi, nós estamos... Ai, agora eu esqueci. Eu acho que é 938 vídeos postados no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube, ele é todo separadinho por playlist. Então é de fácil acesso, de fácil localização, os estudos, as palestras. Entrem lá, se inscrevam, compartilhem. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear a luz. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Amigos, anotem o número do nosso WhatsApp, o WhatsApp do nosso Centro Espírita. O DDD é o 19, o celular 99341-6316. 1999-341-6316. Continuem em sintonia, doce paz de Jesus permaneça no lar, no coração de cada um de vocês. E a nossa querida Celi postou aqui, batendo palmas. Obrigada, Celi. Em breve chegaremos aos 1000 vídeos trazidos para a nossa reflexão.
Saúde e paz a todos e vamos continuar em sintonia.